Hoje iremos falar sobre os famosos COIs, Certificado de Operação Estruturada. Esses ativos são vendidos nos bancos e corretoras, prometendo a segurança da renda fixa com a rentabilidade da renda variável. Mas será que ele é um bom investimento? Vem cá que eu quero te explicar hoje como funciona um COI. Os COIs são ativos financeiros vendidos nos bancos, assim como CDBs, fundos, LCI, LCA. Só que como funcionam esses COIs? Ele tem uma diferença porque ele te faz uma promessa entre um cenário e outro. Como assim? Vamos fazer um exemplo na prática? Suponhamos que você vai aplicar 100 mil em um COI. Esse COI pode ser vinculado a qualquer ativo financeiro, ações, índices, moedas. Vamos fazer um caso hipotético que ele seja vinculado a uma ação da Apple, por exemplo. Aí esse COI ele te promete dois cenários, um cenário de alta e de baixa. Como assim? Ele tem uma data de início e fim. Geralmente os COIs são longo prazo. Existem os curtos, mas a maioria são de longo prazo. Então vamos fazer um caso hipotético em que você está aplicando 100 mil reais. Esse COI é de 4 anos e ele é vinculado à ação da Apple. E qual a promessa dele? Ele te promete que daqui 4 anos será tirada uma foto da ação da Apple e comparado com o valor do dia que você aplicou. Se a ação da Apple tiver subido 1000%, ele coloca um limitador e fala, ó, se ela subir 1000%, eu te pago até 200% da alta da ação. Mas se a ação lá daqui 4 anos estiver abaixo do valor que você aplicou, ou seja, que tem o risco, eu te devolvo o valor que você colocou. Para quem não entende do mercado financeiro, isso parece a melhor opção para investir em renda variável. Por quê? Eu aplico, mesmo se tudo der errado na ação, eu recebo meu dinheiro de volta. Mas quando você vai analisar mais profundamente sobre isso, não é uma boa opção. E por que não? Primeiro vamos falar sobre a questão da liquidez. Quando você aplica no COI, você não pode resgatar ele antes do vencimento. Na verdade, você até pode, depois de 6 meses. Só que você fica sujeito à tal da marcação a mercado. Então, se tiver num momento ruim da ação, que pode acontecer, a ação oscila o tempo todo, você pode ter rentabilidade negativa. Então, seus 100 mil pode virar 20, 30, dependendo do momento, se for um momento ruim. Então, para você ter a promessa garantida, você tem que esperar até o final. Então, não compensa resgatar a maioria das vezes. E mesmo que você resgate, o COI é considerado como renda fixa na tributação. Então, suponhamos que você aplicou, daqui um ano, apertou, eu vou ter que tirar meu COI. Mesmo que ele esteja no momento melhor para resgatar, dos 100 mil que você colocou, vamos supor que ali naquele momento está 105. Você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Enquanto numa renda variável, que é de ação mesmo, você pagaria 15%. Então, já é um segundo problema. Qual que é o terceiro problema? A taxa invisível do COI. Poucas pessoas falam sobre isso, mas esse é o mais importante do COI. Por que os bancos ofertam tanto COI o tempo todo? Tanto bancos quanto corretoras. Quando você aplica 100 mil nesse ativo, não é aplicado efetivamente 100 mil. Por quê? Cada COI tem um negócio chamado spread. E esse spread, geralmente, ele é maior quanto maior o prazo do COI e maior o risco. Então, suponhamos que nesse COI hipotético que nós falamos, o spread seja de 5%. Então, quando você aplicou 100 mil, que saiu 100 mil da sua conta, automaticamente é aplicado 95 mil naquele COI. 5 mil fica para o banco. Por isso que é tão rentável. Por quê? Porque o banco já recebe na hora a comissão dele pelo COI. E aí a gente tem outros problemas, que dentro do COI pode ter ativos que também trazem lucro para o banco. Enfim, mas aí nós temos o quarto assunto, que é como que o banco consegue pagar essa rentabilidade, sendo que como é que ele vai adivinhar como vai estar no futuro? Este é o grande segredo do COI. O banco não sabe como será o futuro, mas ele faz uma operação em que ele consegue se proteger independente do que acontecer. Como assim? Nos 100 mil que você aplica, ou seja, os 95, 80 a 90% desse valor é aplicado em títulos de renda fixa pelo banco. E só a diferença é aplicada em renda variável. Então, por exemplo, suponhamos que seja 80-20. 80% vai para renda fixa e 20% vai para renda variável. Desses 20% é feito um cálculo matemático ali em operações de alavancagem, em que ele faz a conta e fala, olha, com esses 20% eu posso prometer até 200% da alta, que mesmo lá no vencimento tenha dado ruim, eu consigo sair tranquilo. Por quê? Porque 80% está na renda fixa, daqui 4 anos já reajustou, então eu já vou devolver mais eu poderia devolver até mais do que aplicou, mas eu prometi que eu devolvo o que eu apliquei. Então, se você aplicou 100 mil, lá na frente a ação deu negativa, mas 80% estava em renda fixa, o banco pegou esses 80% e ele já virou
mais de 100 mil, mas ele vai te devolver 100, um exemplo hipotético. Suponhamos que deu muito bom, a ação subiu e você ganhou 200% de alavancagem, mas às vezes a ação subiu 1.000, essa diferença também fica com o banco. Então o banco ele consegue ganhar em todas as pontas, por isso que é tão ofertado esse tipo de ativo. E aí você fala, ué Alexandre, mas se o ativo me pagou 200%, não foi uma operação ruim, porque eu estava protegido, então foi muito melhor eu ter feito essa aplicação no COI do que comprado diretamente. Não necessariamente. Por quê? Em uma pesquisa feita, a maioria dos COIs não pagam o máximo que ele prometeu. Na verdade, é o contrário. Eles pagam mais o capital protegido. E aí o capital protegido, se você colocou 100 mil hoje e tirou 100 mil daqui a 4 anos, você perdeu para a inflação, você perdeu para a moeda e você perdeu oportunidades ao longo de 4 anos que você poderia ter aproveitado. Esse dinheiro ficou parado e perdeu valor. Então teve sim rentabilidade negativa quando você olha a rentabilidade real. E se você tem curiosidade, todos os bancos colocam nos seus sites o histórico de emissão dos COIs. Então procura no seu banco e coloca lá histórico de emissão de COI Banco X. Você vai ver uma lista, conforme eu estou mandando aqui, ó, do lado, do percentual de CDI que pagou cada COI emitido. Então assim, você vê que existem COIs que pagaram um percentual interessante do CDI, mas a maioria não paga nem o CDI. Então não faz sentido você correr risco nesse tipo de ativo, já que é renda variável, para receber menos que a renda fixa. Em momentos de taxa de juros baixa, eu até concordo que alguns COIs podem se tornar interessantes, mas em uma taxa de juros tão alta como a que nós estamos vivendo agora, eu não vejo sentido. E se você faz uma análise mais fundamentalista de cada ativo que ele oferta, por exemplo, inflação, você vê que COIs de inflação vão te pagar bem menos do que você comprar um tesouro, uma debenture, que já te garante ali uma taxa, né, fixa mais a inflação, que você tem uma garantia de rentabilidade real bem maior do que de um COI arriscado, entre aspas. Então o que significa? Esses detalhes que eu passei sobre as rentabilidades do COI não quer dizer que todos os COIs são ruins, mas que você tem que ficar muito atento porque alguns COIs não valem a pena. Mas por que eles são ofertados? Como eu já expliquei, por conta da rentabilidade para os bancos, por conta de metas. Então, se você quer uma consultoria independente, saber se seus investimentos realmente estão alinhados com as suas expectativas e quer uma indicação isenta de investimentos, conheça a consultoria CVM. A consultoria CVM, nós não somos vinculados a nenhuma instituição específica, porém nós podemos fazer o seu atendimento independente do banco. Então clica aqui no link abaixo que eu vou deixar na descrição, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que deveria ouvir sobre esse assunto e se inscrever que sempre que tiver assunto do mercado financeiro e de investimentos, você vai ficar por dentro de todas as novidades. Um abraço!